Então, gente, a nossa conversa de hoje vai ser: beijar é coisa que a gente ensina aos nossos filhos? É um tema instigante e esse tema, ele veio, né? Eu tive a ideia de falar sobre ele, porque muitas vezes eu vejo os pais imaginarem que, sabe, não é função da gente como mãe, como pai, ensinar sobre as práticas sexuais dos nossos filhos. Eu sei que é um ensinamento ainda muito difícil, né? Porque se a gente teve uma criação, principalmente tem já pessoas que não, mas se a gente teve uma criação que foi com um enfoque, né, para a sexualidade e para as práticas sexuais, com um juízo de valor e com um olhar muito negativo, fica muito difícil a gente pensar nessa possibilidade da gente ensinar os nossos filhos sobre práticas sexuais. E o beijo, ela é uma prática sexual, ela é uma forma de afeto, ele é uma forma de afeto, é uma forma de carinho. Claro, não é a única, mas é uma das principais. E será que isso é nossa função? Então, quando os pais pensam, né, que os filhos não precisam saber sobre práticas sexuais, e muito menos pelos pais, que na hora eles vão se virar, que eles vão, sabe, eles vão acertar. É verdade, pode ser até que eles acertem, que eles se virem, que eles se deem bem, né? Quantos de nós não nos viramos, né? Porque imaginar que que os nossos pais, principalmente na minha geração, ensinassem a gente sobre isso, era simplesmente um grande absurdo. Na geração de vocês, até já se encontrava pais mais abertos, mães com mais instrução, com mais desprendimento, né, para falar sobre esse assunto, mas isso ainda não era uma maioria, isso ainda foi uma questão de, sabe, alguns poucos teve essa sorte de ter em casa uma educação como essa. E aí ontem eu estava pesquisando para fazer essa live e eu achei na internet, né, uma mãe que explicava para o seu filho como era que ele tinha que aprender a beijar. Gente, olha, é muito engraçado, vale a pena vocês darem uma olhada, porque essa mãe, ela tinha um jeito tão gostoso de conversar com esse filho. Ela pegou uma laranja, partiu uma laranja ao meio, e ela então começou deu uma banda da laranja para o filho, ela ficou com a outra banda da laranja, e ela então começou a explicar para esse filho como é que era um beijo na boca, né? Então ela pegava a laranja e fazia: agora você vai e, sabe, degusta a laranja, né? Bota a laranja na sua boca como se fosse a boca da outra pessoa e você vai sentir o sabor da laranja. E aí ela começava a falar e vai dizer: agora fecha os olhos, filho, tem que fechar os olhos, né? Então ela ia falando as coisas assim de um jeito muito engraçado, muito desprendido, e o filho se divertindo com ela e ela se divertindo com ele. E aí o que mais me chamou a atenção foram os comentários que estavam embaixo desse vídeo. Os comentários de outros adolescentes que diziam assim: queria ter uma mãe dessa, que mãe mais legal. E outro falava: ensinar a beijar, essa mãe não existe. Que coisa mais maravilhosa esse relacionamento entre mãe e filho, e assim por diante. E daí, quando eu vi esses comentários, eu digo: olha, tá vendo? Eu não estou dando uma bola fora, não. É uma coisa que os adolescentes sentem necessidade, que eles gostariam de ter esse ensinamento por parte da sua mãe, por parte do seu pai. Porque um ensinamento como esse, ele, na verdade, não é uma coisa, sabe, uma bobagem, algo que, sabe, a gente não precisa dar valor. Ah, beijo é bobagem, beijo todo mundo sabe dar. Mas não é bem assim, né? O beijo a gente precisa aprender a dar. Claro que eles vão aprender a dar esse beijo, quanto mais eles beijarem, mais eles irão aprender a beijar, né? Mais eles vão apurando a sua técnica, mais eles vão se encontrando nesse beijo. Mas tem algumas dicas, alguns toques, né, que a gente pode
conversar com os nossos filhos e que vai ajudar bastante a eles a não passarem, sabe, não ficarem tão inseguros, não ficarem tão desajeitados na hora que eles, sabe, tiverem essa oportunidade de se beijar. E é uma coisa muito interessante, porque outro dia, quando eu trabalhava num colégio em São Paulo, e que eu respondia, né, a perguntas de adolescentes através de um site, né, do colégio, teve uma vez um adolescente que ele me mandou uma mensagem e que ele dizia exatamente isso, né? Ele falava assim: estou prestes a dar o meu primeiro beijo e eu estou muito inseguro. Gostaria que você me ensinasse mais ou menos o procedimento para que eu não passe vergonha. Então veja, gente, olha o significado que é para os nossos filhos, né? Esse contexto de dar o seu primeiro beijo, né? De deixar de ser bebê, né? Como eles falam, né? O boca virgem. Então, nesse momento, para eles, é muito importante esse beijo. E é óbvio que eles, sabe, eles se sentem muitas vezes inseguros porque nunca deram um beijo. E o beijo, muitas vezes, quando você não sabe como beijar, principalmente os meninos, eles ficam, né, inseguros e com medo de serem taxados pelas meninas por uma pessoa que não sabe beijar. As meninas, elas se sentem menos pressionadas do que os meninos, porque, afinal de contas, elas ainda são ensinadas a não querer saber sobre sexualidade, sobre sexo, embora isso já não seja mais uma realidade, né? As meninas hoje estão bem sabidas, elas vão sim atrás de informação, elas querem sim essa informação, e se a gente puder trazer essas informações para os nossos filhos, é muito importante, porque o beijo, ele tem um significado muito importante na relação a dois, né? O beijo, né, como dizer, uma das primeiras referências que se encontrou sobre o beijo na boca foi uma referência, né, nos sânscritos da Índia, 3.500 anos antes de Cristo. E lá eles diziam que beijar é inalar a alma do outro. E de uma certa forma, você quando beija, você de fato, né, se une ao outro, sentindo o outro em você. Então, quando você consegue beijar alguém num beijo que, sabe, que provoca esse entrosamento, essa intimidade, essa sensação, né, de estar no outro, é o que a gente mais quer, né? Por isso que o beijo é uma coisa assim tão deliciosa. Então, o beijo, ele tem aí essa função, né? Essa função erótica muito forte na relação a dois. E sabe, a gente vê assim, bom, mas de onde saiu essa história de beijo, né? Por que beijar na boca, né? De onde saiu essa história de beijo? Bom, existem algumas suposições. Uma delas é que quando nós ficamos eretos, né? Os seres humanos ficaram eretos, o ser humano também, o visual, né, do corpo, o visual do aparelho genital era uma coisa que se fazia presente quando a gente era quadrúpedes. Quando a gente ficou ereto, o que aconteceu? O ser humano precisou descobrir um outro espaço, né, e um outro jeito de buscar esse erotismo, né, na sua visualização, porque a gente passou a se olhar. Então, o rosto passou a ser o principal local de visualização. E dentro do rosto, né, e no rosto, a boca. Então, a boca, ela se transformou em um espaço, né, em um local de bastante interesse, né, entre os humanos. E o beijo, ele funciona como esse elemento atrativo, ele funciona como esse elemento erótico, porque esse beijo, ele na hora que você tem essa vivência, que você consegue ter esse envolvimento com o outro, né, de você conseguir
inalar a alma do outro, né, como diz a história, você nessa hora, você produz uma série de hormônios, né, que são os hormônios do apego, que são os hormônios relaxantes, que são os hormônios da excitação, que são os hormônios que é como a dopamina, a ocitocina, que são chamados hormônios do amor, que vai fazer com que, sabe, esse afeto, essa demonstração de desejo, ela se torne ainda mais forte. Além disso, né, o beijo, ele tem também uma função, que é uma função da gente escolher os parceiros. Um dos primeiros testes que a gente faz, né, com um parceiro é exatamente o beijo na boca. E quando você dá esse beijo na boca, o que faz parte desse beijo na boca? O paladar, o tato e o olfato. Então veja, nessa hora a gente está usando aí um dos principais órgãos do nosso sentido para sentir o outro. E é nessa hora que a gente percebe se esse outro... Sim, Raimunda, pode fazer perguntas se for relacionado aqui com o assunto. Se não for, pode fazer, que depois eu trago mais no final essa resposta para você. Então, esse beijo, né, ele é um teste que a gente faz com a outra pessoa. Daí a importância que ele tem na vida da gente, a importância que ele tem na vida nos relacionamentos afetivos, né, e sexuais. Aqui a Tatiane colocou, esse assunto é muito constrangedor para mãe de menina. Eu realmente não saberia falar isso com a minha filha. Tatiana, é muito constrangedor, Tatiane, quando a gente olha para o beijo como se o beijo fosse uma coisa ruim. Por isso que eu estou trazendo aqui para vocês perceberem a importância dele, né? Então, quando a gente toma consciência da importância do beijo, né? Claro, se a sua filha tem 11, 12 anos de idade e ainda não está interessada em beijar, você não precisa explicar para ela todo um contexto de beijo. Mas você pode, eu não sei com que idade você deu o seu primeiro beijo, né? Agora, por exemplo, se eu, na minha idade, dei o meu primeiro beijo aos 13 anos, eu imagino que na sua geração tenha sido por aí ou até um pouco antes. A sua filha, provavelmente hoje, com essa história do ficar, também provavelmente beija, né? Então, não sei se ela já beija, porque isso é uma coisa muito pessoal. Não tem uma idade certa para uma menina dar um beijo. Mas, quando eles ficam, em geral, o beijo é uma das carícias que faz parte desse ficar. E se é nessa idade, que é a idade de 11, 12 anos, muitas vezes as meninas nessa idade, tanto elas quanto os meninos, mas muito mais as meninas, porque elas amadurecem mais cedo, elas acabam por imitar, por treinar o seu papel, elas acabam beijando. Talvez ainda não seja um beijo que elas beijem com esse interesse de inalar a alma do outro, né? Elas ainda beijam muito mais por uma questão de treino. Ou outras vezes elas nem beijam, outras vezes elas vão beijar mesmo mais tarde. Mas o que você pode fazer é saber o que é que ela sabe de beijo. Ou então você pode contar para ela, né? Como é que foi para você. Então você conta para sua filha como é que foi para você o seu primeiro beijo, ou você conta para ela, ou pergunta para ela quando vocês estiverem assistindo alguma coisa que tenha um beijo, você pergunta para ela o que é que ela já sabe disso, se ela quer saber alguma coisa. Dependendo da forma como a gente muitas vezes a gente deixa a nossa filha constrangida. Então, se você for perguntar para ela se ela quer saber alguma coisa sobre o beijo, provavelmente ela vai ficar constrangida e não vai conseguir dizer isso para você. Até porque você também, né, já está me dizendo aqui que fica constrangido em puxar esse assunto. Então, o ideal é a gente usar um outro, né, uma história, a gente usar um filme que você esteja assistindo e aí você puxar esse assunto, né? Porque muitas vezes a gente fica constrangida de falar porque a gente não tem ideia nem dimensão do que essa conversa significa para o nosso filho ou para a nossa filha.
Então, quando você percebe, por exemplo, como essa carta, essa mensagem desse garoto para mim, me pedindo para ensinar a ele como era que beijava, porque ele não queria passar vergonha. Então, a gente imaginar que o beijo é o primeiro contato, né, íntimo que existe entre as pessoas, que o beijo ele é um sinalizador, né, se aquela relação ela vai ter continuidade ou não. Né? Então, o primeiro beijo é como é que diz? Ele é muito importante, né, nessa hora. E se a pessoa está insegura, se o garoto está inseguro, se a garota está insegura, se não sabe como beijar, não tem a menor ideia, sabe? Eles muitas vezes sofrem muito com esse momento. Né? Então, se a gente puder dar algumas dicas, como eu vou trazer daqui a pouco para vocês, e essas dicas, essa forma de agir com os nossos filhos, pode ajudá-lo a pelo menos saber como é que chega. Claro, a gente não precisa chegar ao ponto de pegar uma laranja e mostrar como é que é, mas você pode dar algumas dicas para sua filha, como é que foi, ou pelo menos como foi que você aprendeu. Talvez não seja agora, aos 11, 12 anos, mas pode ser um pouquinho mais tarde, quando você perceber que ela está trazendo esse tipo de assunto, né? Então, beijo na boca, ele é uma prática erótica. E é a prática erótica mais realizada entre as pessoas, de todas as práticas eróticas que existem, né? Há quem diga que a gente, de fato, não precisa ensinar aos nossos filhos, que a gente é uma coisa instintiva, que dar beijo na boca, sabe? É uma coisa instintiva, que a gente vai lá e faz. Agora, se a gente, como eu falei, puder dar umas dicas, se a gente puder dar atenção que o beijo merece, né, e conversar com as nossas filhas e com os nossos filhos sobre o beijo, isso vai ser algo que pode ajudá-los a olhar para esse beijo com muito mais segurança, né? E com muito... Beijão, Lena, obrigada. Obrigada. E com muito mais cuidado do que se a gente não conversa nada com os nossos filhos ou com as nossas filhas. Então, essa conversa, ela tem uma importância muito grande, porque o beijo, ele é um termômetro da relação. Né? O beijo, ele é uma demonstração de afeto, o beijo é uma demonstração de desejo, o beijo, ele, sabe... O beijo ele é decisivo para a continuidade do relacionamento. Então, por exemplo, 66% das mulheres, se o primeiro beijo não for bom, ela não dá continuidade a esse relacionamento. E os homens, 58% dos homens, se o beijo não for bom, eles não dão continuidade a esse relacionamento. Então, veja a importância que tem o beijo como um primeiro impacto de relacionamento entre as pessoas. Isso, Valéria. Quando a gente gosta da pessoa, acha bonito, acha legal. Olha, a Valéria beijou com 11 anos. Até porque hoje as crianças já querem beijar com 11. Exatamente, Tatiane. Com 11, 12 anos, elas já estão começando a beijar. Então, veja, é um cuidado que a gente tem que ter com eles, né? É um cuidado que a gente, como mãe, teria que estar atenta, porque isso, muitas vezes, os meninos e as meninas vão para esse primeiro beijo e eles estão lá muito seguros e, no fim, acabam, sabe, beijando, mesmo sem estar com vontade de beijar, tem uma experiência que não é uma experiência boa e, com isso acaba, sabe, levando para outros fatores. Então, por exemplo, uma coisa importante, né, da gente conversar com os nossos filhos e mostrar, né, é que, sabe, beijar ele vai ser muito bom quando você de fato deseja aquela pessoa. Não beijar por beijar. Agora, beijar quando você deseja beijar aquela pessoa, aí o beijo é muito melhor, né? O beijo é uma coisa deliciosa. E é esse clima, né, de emoção, essa emoção que dá esse sabor no beijo, né, que faz com que esse beijo seja algo muito mais prazeroso. Então, o beijo na boca, ele é
essa prática, né, que os nossos filhos vão fazer, como a gente faz, como seus pais fizeram, ou seja, está aí há milênios, né? Então a gente precisa estar atento. Ah, mas está aí há não sei quantos milhares de anos e ninguém foi ensinado pelo pai ou a mãe. É verdade, pode ser que não tenha sido ensinado pelo pai ou a mãe. Mas eu tenho certeza, né? Da mesma forma como essa mãe estava ensinando ao filho dela e eu vi esses comentários, eu tenho certeza que essa é uma necessidade que os jovens têm e que se eles pudessem contar com a nossa ajuda, eles estariam, como é que eu diria, eles estariam mais seguros, né? nessa sua primeira investida, seu primeiro contato, né? com o beijo. Então, gente, a gente olhar que o beijo, sabe, ele não é bobagem. E o ensinar para os nossos filhos e o falar com os nossos filhos sobre o beijo, não é a gente chegar, sabe, e demonstrar tintim por tintim, né, o que é que se faz com beijo. Não, mas você vai colocar para o seu filho, para a sua filha, conversar com eles sobre questões como, por exemplo, né, a higiene bucal, por exemplo, tem a questão do hálito. O beijo, como eu falei, o beijo está ali, né? São os três gatilhos sensoriais que a gente tem da excitação com o beijo, que é o do hálito, né, o do cheiro, é o do paladar e do tato. Então, se esse menino, se essa menina, ele não é preparado para poder, sabe, lidar com o beijo, chega lá desavisada ou desavisado e o hálito vai gerar um estímulo contra, né? Um estímulo totalmente inverso se ele tiver com mau hálito ou se ela tiver com mau hálito. Então é uma boa hora para a gente conversar sobre a higiene bucal, sobre a questão das cáries, sobre o cuidado que eles têm que ter com a boca. Então falar sobre o beijo também é falar sobre a higiene bucal. É falar com eles, né, sobre uma série de cuidados e também de sensações prazerosas que tem a ver, né, com a vida sexual deles. Portanto, falar sobre sexualidade com os nossos filhos, falar sobre o beijo, é uma coisa que é muito importante, dada essa importância que as práticas sexuais têm na vida deles, né, e no relacionamento que eles vão ter na vida deles. Agora, Helena, não sei como falar com minha filha, né, como a Tatiane colocou aí. Eu fico constrangida de falar com a minha filha sobre isso. A Edna também está colocando aqui, sinceramente, não sei como fazer isso. Meu filho vai fazer 15 anos, eu acho que ele ainda não beijou ninguém, porque ele fala que todas as meninas que ele gostou não gostavam dele. Ai, meu Deus do céu. É fase, Edna, é fase. O pior, e a Tatiana diz aqui, o pior é que a minha filha quer beijar. Sim, beijei com 11 anos, tá vendo, Tatiana? Mas foi muito ruim. Então, porque, veja, se a gente prepara os nossos filhos, se a gente consegue ter uma conversa com eles, né, mostrando que quando você beija, não por beijar, mas você fez a escolha de beijar porque lhe deu vontade de beijar. Aí esse beijo, ele é completamente diferente do que o beijo automático, aquele beijo, sabe, o outro que lhe beijar, os amigos disseram que tinha que beijar, e ele vai lá e beija. Esse beijo deixa a pessoa com essa sensação ruim desse beijo, não é? E é óbvio, quanto mais nova a gente é e não tem ideia do que vai encontrar, a experiência pode ser uma experiência ruim mesmo, uma coisa sem graça, uma coisa até nojenta, quando você não está pronto e nem preparado. Daí o porquê conversar com eles sobre o beijo também é importante, para eles terem essa consciência que não precisa ter pressa para beijar ninguém, que é importante esperar o seu momento para dar esse beijo, porque quando você beija no momento que você não está afim, você vai ficar com essa lembrança ruim, você vai ficar com uma sensação ruim. Ou você pode pegar, sabe, até por ficar com uma sensação ruim, muitas vezes as pessoas ficam, sabe, não tem um apreço pelo beijo. E outras vezes beijam mal, sabe, afasta a pessoa que está perto dela. E isso é uma coisa também muito ruim.
Então é importante que a gente converse. Quem está com dificuldade para conversar, eu já volto aqui a convidar para a minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, que começa agora na semana que vem, dia 17, e que eu vou trazer para vocês, né, como a gente conversar com os nossos filhos sobre sexualidade, como a gente se tornar essa referência para os nossos filhos em sexualidade, né? O meu também foi ruim, mas nem pensava em perguntar para minha mãe. A outra aqui, nem eu. Ia perguntar à minha mãe. Sempre falei para meu filho não ceder à pressão dos amigos. Mas é importante, não adianta, Edna, a gente só dizer, filho, não ceda à pressão dos amigos. É importante a gente explicar para ele por que que ele pode escolher, por que que ele pode só dar um beijo quando ele de fato tiver com vontade de beijar aquela pessoa. Porque a gente falar para os nossos filhos, filho, não ceda à pressão dos amigos, filho, não vá pela cabeça das suas amigas ou dos seus amigos. A gente fala, entra por aqui, sai por aqui. É a mesma coisa, sabe, que você virar para um diabético e dizer assim, olha, você não pode comer açúcar. Mas ele só vai parar de comer açúcar se ele tiver consciência do mal que aquele açúcar vai trazer para ele. Senão, ele não vai parar de comer o açúcar. A mesma coisa quando a gente vira para os nossos filhos, filho, você não ceda à pressão dos seus amigos. Para ele, como assim? Por quê? O que é que tem os meus amigos que eu não ceder à pressão deles, não é? Agora, se ele entende por que que ele pode escolher, por que que ele pode fazer aquilo de acordo com a sua vontade e não com a vontade dos outros, isso se torna uma prática mais tranquila para ele. Aí ele tem o entendimento da situação. Quando a gente tem o entendimento da situação, a gente consegue agir de uma forma assertiva para a nossa vida, né? E é isso que a gente quer para os nossos filhos, que eles consigam, né, ter atitudes que sejam assertivas para a vida deles, que eles consigam, né, ter essa consciência. Daí porque a gente conversar. Então, se você ainda não se inscreveu na minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, se inscreve aí. O Tiago já colocou aí o link, tem um link aí nos comentários, tem um link no meu Instagram, aí na minha bio, né, no meu perfil. A gente vai conversar sobre como a gente se tornar essa referência, como a gente conseguir conversar com os nossos filhos. Porque isso é, de fato, algo muito importante nesse dia, nesse momento, né? Nessa geração de hoje. Uma vez, eu estava lendo um livro, que era um livro sobre a história de uma cortesã, né? Cortesã é a chamada, né, dama da corte, ou seja, em outras palavras, era uma prostituta como é que diz? De alto nível, né? De alto nível econômico, né? E a cortesã, e eu vendo, era uma história onde essa cortesã ia preparar a sua filha para também ser uma cortesã. E eu fiquei impressionada na descrição, a capacidade dessa mãe e a desenvoltura e o desprendimento para falar sobre prazer com essa filha, para falar sobre como receber e dar prazer sexualmente. E eu fiquei com uma inveja dessa menina, eu disse, ai, como eu gostaria de ter tido uma mãe, sabe, que fosse um pouco cortesã nesse sentido, cortesã no sentido, sabe, de ter esse desprendimento, de ter essa possibilidade. Acho que foi isso que, sabe, me inspirou a ir buscar a sexualidade, o estudo da sexualidade e poder conversar com os meus filhos sobre sexualidade. Então, veja, quando a gente tem esse desprendimento, quando a gente consegue enxergar o prazer como algo que é parte da nossa vida, como algo que é uma coisa boa, que se você prepara o seu filho ou a sua filha, eles vão poder viver isso de um jeito mais prazeroso, mais saudável, mais responsável.
sabe? Ele vai poder saber qual é o melhor momento para ele entrar em cena, e não porque os amigos pediram para ele entrar em cena. Então, quando eles têm essa consciência, quando eles têm essa possibilidade, eles se tornam pessoas muito mais conscientes nesse sentido, né? E eles conseguem lidar com isso, né? Numa boa. Agora, quando a gente fecha os olhos e acha que eles se virem, eles até vão se virar. Agora, a possibilidade também deles se darem mal e deles viverem situações desastrosas é tanta quanto as que a gente teve, né? Ao longo da nossa vida, já que, ou seja, para as pessoas, né, que como eu não puderam contar com os conselhos da sua mãe, como, sabe, que não tiveram uma mãe cortesã, né? Uma mãe que fosse capaz, eita, meu cabelo está enorme, que fosse capaz de nos ensinar sobre a sexualidade. E, sabe, conversar com eles sobre beijo é uma coisa que a gente, como eu falei, né, a gente pode falar dos hábitos de higiene, né, de higiene bucal, a gente pode falar dessa questão principalmente de que o beijo tem que ser dado quando a gente sentir desejo por aquela pessoa, porque é essa a emoção que vai trazer esse sabor desse beijo. A gente pode explicar para eles, né, que esse beijo, ele pode, sabe, a gente deve chegar para começar esse beijo de uma forma mais suave. Muitas vezes, os meninos e as meninas, principalmente quando estão começando, eles ficam vendo o que acontece nos cinemas, né? Ou às vezes eles veem aí nos filmes, e aí o que faz? Eles vêm com muita força, né? Vem com muito impacto, e aí o beijo não se torna agradável. Então tem que dizer para ele, ó, vai devagar, vai com suavidade, né? Quando você encosta a boca na boca da outra pessoa, você abre um pouco a boca. Isso aí só me lembra quando eu era menina, né? Que eu tinha uma prima, que foi ela que ensinou a gente a beijar. E aí ela falava, você abre a boca assim, tipo, mais ou menos os 2 dedinhos... E aí você mexe a língua dentro da boca do outro. Verdade, sabe? Ela que ensinou a gente a beijar. Então, claro, ela não beijou a gente, mas a gente, pelas dicas, a gente ia tendo uma ideia. A gente treinava no cotovelo, aqui beijar o cotovelo. Outros treinavam mesmo com a laranja, né? Então, esses treinos, eles são importantes para a gente ir adquirindo confiança, né? E aí a gente vai caminhando na vida. Claro, no primeiro beijo, dizer para ele que no primeiro beijo pode ser que seja ruim mesmo, pode ser que ele não seja, ou ela não seja tão assertiva, mas se a gente dá um toque, olha, chega com suavidade, encosta a boca devagarinho, espera para ver qual é o movimento que o outro vai fazer, né? Trocam as línguas lá dentro, e aí, sabe, vai devagar, e quando terminar esse beijo, sabe, faz um carinho, faz uma carícia, ou seja, a gente vai dando alguns toques que ajuda esse menino e essa menina. Claro, ele não vai chegar lá sabendo como é que dá um beijo, porque isso, de fato, ele vai treinar esse beijo ao longo da vida dele, né? Mas ele já chega com alguma segurança de pelo menos como é que ele começa esse beijo, né? Chegando perto dessa menina ou chegando perto desse menino. Então, é importante que a gente converse sobre isso, né? E dizer principalmente para eles que beijando, quanto mais você beijar, mais você vai aprender. Mas beije quem você de fato quiser, porque beijar por beijar não vai aprender, porque o beijo precisa dessa emoção, né? Na minha casa, isso era um assunto proibido. Minha mãe escondia tudo. Edna, de fato, esse é um assunto mesmo proibido, né? Ainda é proibido. Embora a gente saiba hoje que os nossos filhos beijam, que a gente sabe que os nossos filhos ficam, que a gente sabe que os nossos filhos... sabe, estão se encontrando sexualmente, a gente ainda fica com medo. Claro que agora, né, nessa época da pandemia, esse beijar está muito restrito, porque o beijo é uma forma de contaminação, né, que não dá para ser utilizado nesse momento. Então,
a gente tem também, inclusive, de conversar sobre isso. Como é que está essa questão para eles? Como é que eles estão lidando com isso, não é? Porque beijar é uma coisa muito boa, mas também precisa ser respeitado esse momento que a gente está vivendo, aonde beijar é uma das principais práticas de contaminação, né, do Covid. Então, beijar está terminantemente proibido. Então, as pessoas que não têm uma convivência, que não estão confinadas, né, juntas, elas não devem se beijar. E os nossos filhos que estão aí namorando, ficando, né, eles não devem se beijar, porque nesse momento isso é uma prática totalmente proibida. Mas é também um momento da gente conversar sobre isso. Começa puxando, por exemplo, não sabe como puxar o assunto? Pode começar puxando o assunto pelo Covid, que está aí toda hora e todo momento aí nos nossos noticiários e nas nossas conversas. Então, e pergunta, e como é essa história de beijar? Né? Como é que está essa história de beijar para vocês? Então, muitas vezes, eles trazem essa história. Como é que está, se não para eles, como é que estão com os amigos, o que eles estão, como é que eles estão se colocando? Conta como era para você na sua época, sabe? Como você fica imaginando o que é agora com essa história do Covid que ninguém pode beijar. Então, essa é uma forma da gente conversar com os nossos filhos sobre o beijo. Contar sobre como você aprendeu, né? Eu contei para minha filha como foi que eu aprendi a beijar, né? Então é importante, contei para o meu filho. Então é importante que a gente conte para os nossos filhos. Conta como foi que você aprendeu e pergunta se ele já aprendeu. Pergunta se ela já aprendeu. Se aprendeu, como que eles aprenderam? Quem que ensinou? Agora, não vão puxar esse assunto, né, num tom de raiva, nem num tom de braveza, nem de julgamento, porque se você chega dessa forma, eles, sabe, não vão te contar nada. Eles só vão te contar se eles sentirem em você segurança e confiança de que você vai, de fato, aguentar ouvir o que eles têm para lhe dizer, ou o que eles têm, né, para lhe perguntar a respeito de beijo. Então, daí a importância da gente se preparar para poder lidar com esses questionamentos dos nossos filhos, né? Esses posicionamentos, porque o beijo na adolescência é um interesse sexual. Se eles estão lá prontos para ter esse interesse, se agora esse momento é um momento que é determinado para isso exatamente, para eles se interessarem pelo outro e eles desejarem o outro, e o beijo é essa prática, é uma das principais práticas eróticas, né? Então, esse beijo não pode ficar de fora das nossas conversas, né? A gente precisa ajudá-los a entender o que é o beijo, as sensações que ele traz, como que a gente faz isso, e se você puder ajudá-lo, isso vai ser, sabe, muito bom para eles, muito bom para eles. Agora, sem dúvida, para isso, é importante que a gente saiba como conversar com os nossos filhos, né? Aí é que dá medo, essa vontade dele de querer beijar. Não tenha medo não, Tatiane, porque, olha, como diz o meu supervisor, o medo, ele é um excelente companheiro, mas ele é um péssimo conselheiro. Então, se você fosse basear no seu medo para você fazer alguma coisa ou falar alguma coisa com seu filho, isso vai ser muito ruim, porque você aí não vai fazer nada, você vai ficar travada. E com isso, o seu filho vai se afastar, com isso o seu filho não vai usar você como referência dele. Vai usar de outras pessoas, porque o fato de você não conversar, o fato de você ter medo, não significa que eles vão desistir disso, vão perder essa vontade. Não vão perder essa vontade. Essa vontade vai continuar neles. Por quê? Porque eles estão ali sendo preparados para isso. O organismo dele está ali preparado para isso. Do mesmo jeito que para você foi desse jeito, ou seja, que você beijou quando você estava aí por volta dos seus 11, 12 anos, a sua filha, o seu filho também vai sentir a mesma coisa. Por quê? Porque está lá com os hormônios circulando, com os interesses sexuais circulando, com as conversas que estão existindo no grupo naquele momento, com o fato, né, o grande evento da vida deles, que é o interesse sexual que começa a acontecer a partir daí.
Assim, se a gente chega perto, se a gente conversa, se a gente, sabe, orienta, se a gente ajuda, isso se torna um procedimento muito mais tranquilo do que quando a gente, sabe, deixa os nossos filhos ficarem com medo da gente. Aí, sabe, não é com a gente que eles vão conversar. Mas se você está com essa dificuldade e ainda não fez a sua inscrição, vai lá e faz a sua inscrição aí na minissérie Sexualidade se Aprende em Casa, que começa segunda-feira, dia 17, onde a gente vai conversar sobre qual é o melhor momento da gente, sabe, criar essa confiança, de conversar com os nossos filhos, quais são os erros, sabe, como a gente evitar erros que a gente comete na hora que a gente vai conversar, e principalmente como a gente pode aprender a conversar sobre sexualidade com os nossos filhos, para falar sobre beijo, para falar sobre sexo, para falar sobre uma série de outras práticas sexuais que vai fazer parte da vida deles. E que se eles puderem buscar em você uma referência, eles vão saber quais são os seus valores, o que você gosta, o que você, sabe, você tem de expectativa em relação ao comportamento dele ou dela naquela prática. E com isso eles serão pessoas mais responsáveis, mais saudáveis e menos inseguras na hora de fazerem, né, na hora de experimentarem os seus interesses sexuais, né? Então, gente, se vocês ainda não se inscreveram, vai lá, se inscreve. A gente ainda tem aí alguns minutinhos para vocês fazerem perguntas. Senão, eu fico aqui o meu convite para vocês amanhã. Amanhã nós vamos conversar, nesse mesmo horário, nós vamos conversar sobre puberdade. Não permita brincadeiras de mau gosto com seu filho. Nessa live de amanhã, nós vamos falar sobre a oportunidade de se tornar cúmplice dos nossos filhos. E olha, e falar sobre o beijo também é uma forma da gente se tornar cúmplice, porque a gente vai chegar e vai saber qual é a dificuldade que ele tem, como é que ele está se sentindo, como é que ela está se sentindo, o que é que ela gostaria de saber, né? O que é que dá medo nela, o que é que dá medo nele. Então tem tantas coisas que a gente pode conversar com o nosso filho e a nossa filha, e principalmente, né, quando eles entram na puberdade. Quando eles entram na puberdade, a gente vai ver que todos esse momento dessas transformações e dessas mudanças vai trazendo um momento de transição deles, né? E esse momento de transição dá ensejo a muitas brincadeiras de mau gosto dos adultos para com eles. Então é sobre essas brincadeiras de mau gosto que a gente vai conversar amanhã. E como que a gente pode fazer para ser esse cúmplice deles, né? Como que a gente pode fazer para a gente, sabe, estar ali mais junto dos nossos filhos? Então, como não chegou mais nenhuma pergunta, eu vou dando por encerrada. Um grande beijo e até amanhã. Tchau!